No Rio Grande do Sul, a safra de soja passou por problemas sérios de clima, mas as condições começam a se normalizar por lá, as chuvas começam a chegar de forma mais consistente. Isso tem trazido algum alívio aos produtores gaúchos. Mais do que isso, a gente monitora ao mesmo tempo em que essa safra ainda gera alguma incerteza para o estado, como caminha a comercialização por lá e a importância que as cerealistas têm no estado do Rio Grande do Sul para garantir que esse processo de comercialização corra bem, né? Principalmente no ano, ou mais um ano, onde a safra brasileira é tão demandada como está acontecendo. A gente sabe que provavelmente a nossa oferta vai ser menor do que o inicialmente estimado e a demanda continua crescendo forte, vindo buscar bastante da nossa soja. Então, esses são pontos que a gente vai conversar nessa manhã de sexta-feira com o Rogis Pagnussati, que é presidente da Acergs, Associação das Empresas Cerealistas do Rio Grande do Sul. E o Rogis já está conosco nessa manhã de sexta-feira. Seja bem-vindo, Rogis. É um prazer receber você aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia. Bom dia a todos, especialmente aos ouvintes aí do Notícias Agrícolas, um canal muito importante que ajuda muito o agronegócio brasileiro. E nós aqui no Rio Grande do Sul ficamos muito contentes em poder participar e contribuir, então, com esse importante veículo de informações do agronegócio. Obrigada, Rogis. Para nós é uma satisfação poder receber uma liderança tão importante, principalmente porque no Rio Grande do Sul a gente sabe da importância das cooperativas, do cooperativismo, da união das instituições de classe como as cerealistas, né? E a gente vem tratando isso num ano onde a safra exigiu alguns cuidados especiais e um monitoramento mais intenso, né, Rogis? A gente teve um início de plantio preocupante, depois no estágio inicial de desenvolvimento a safra sofreu com a falta de chuvas, mas parece que essa situação está começando a melhorar, né? Perfeito, o panorama certo é esse, né? Nós tivemos longos períodos de estiagem em outubro e novembro aqui no Rio Grande do Sul, o que prejudicou o plantio, prejudicou o desenvolvimento do nosso milho, que é um dos primeiros milhos a ser colhido no Brasil, após o Natal, final de ano, até 10 de janeiro, nós tínhamos a região noroeste, que é a primeira produtora de milho do Brasil a nível de colheita. Então, fomos bastante prejudicados com essa estiagem forte que vinha nos assolando, poucas chuvas no mês de dezembro também, e agora, em janeiro, voltou com força. Já fazem 15 dias praticamente que aqui no Rio Grande do Sul não em todas as regiões está chovendo regularmente, mas agora nos últimos 2 dias a chuva generalizou no estado do Rio Grande do Sul e poderíamos dizer que a partir desse dia 29 de janeiro o Rio Grande do Sul está novamente em condições normais de clima. Que bom, né, Rogis? Porque como eu falei, a gente está num momento onde cada milhão de toneladas de soja dessa safra brasileira, ela tem destino certo. A gente já vê uma demanda muito intensa. E se a gente olha para o milho, a situação é semelhante. E olhando para o milho verão do estado do Rio Grande do Sul, a importância é ainda maior, né? Como é que vocês têm, como cerealistas, como é que vocês têm feito essa gestão, né, de garantir que a demanda seja atendida no momento onde há ainda algumas incertezas sobre a safra? Como é que caminha essa tentativa de equilibrar as informações de oferta e demanda agora? Perfeito. Como você ressaltou, as cerealistas do Rio Grande do Sul fazem um papel muito importante aqui no estado e a nível de Brasil também. Somos muito unidos e representamos 50% do volume de grãos comercializados aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós acreditamos que temos um papel fundamental nessa transição do campo para as indústrias, para a alimentação. E a nossa principal função agora, nesse momento, é fazer cumprir os contratos futuros firmados com os produtores. Esses produtores também tenham essa colheita que agora, com essas chuvas, principalmente na soja, vem normalizando. E como você disseste, cada milhão de toneladas é muito importante. E aqui no Rio Grande do Sul, como somos geralmente importadores, tanto de milho, até de soja somos importadores em determinados momentos, são exportados também muitos soja do centro-oeste, do Paraná aqui para os nossos portos. Nós temos que contar isso com uma certeza muito grande, esse 1 milhão de toneladas de soja, porque a nossa safra está bem vendida, nós dependemos de uma produção razoável para atender o mercado e o nosso esmagamento aqui no estado do Rio Grande do Sul também é bastante forte.
devido ao número de indústrias de biodiesel que temos, produtoras de farelo, e para atender o mercado doméstico, então, de farelo de soja, nosso esmagamento aqui é bastante acirrado. Então, temos que conduzir muito bem esta função. Fizemos um papel essencial, então, que é padronizar o produto, receber do nosso produtor e disponibilizar para os portos e para as indústrias, para nós poder suprir, então, essa demanda de soja da safra 2021, que está muito ajustada aqui no Rio Grande do Sul, devido às vendas futuras. Rogers, quando a gente fala de padronização, qual a importância disso para o produtor? Porque a gente tem visto, por exemplo, o estado vizinho, Paraná, sofrer com o excesso de chuvas, com lavouras que estão em estágios um pouco mais avançados, né? Sofrendo já com esse excesso de chuvas, prejudicando a qualidade da soja. Grãos ardidos, a soja brotando em alguns campos do Paraná, e isso tudo a gente sabe que vai ser descontado, né, do produtor, inevitavelmente, né, por uma perda de qualidade. Quando a gente trabalha com padronização, garantia de uma qualidade, isso tudo também auxilia o produtor no seu dia a dia e no seu planejamento, não? Com certeza. Após feita a colheita pelo produtor e ele depositar o seu soja na cerealista, a responsabilidade passa para nós. Nós temos que garantir, então, a qualidade à indústria e ao porto. Então, essas preocupações que os agricultores, ora, têm de tirar o seu produto com qualidade da lavoura, após feita essa etapa por parte do produtor, passa para as cerealistas esse compromisso. E nós, como recebemos de diversos produtores, a gente sabe que nem todo produtor tem problema de qualidade, porque as safras e as chuvas, às vezes, abrangem diversas regiões de uma forma mais severa ou não. Então, nós, cerealistas, conseguimos, com a nossa grande capacidade de processamento, receber esse produto, padronizar, que nem eu disse, né, deixar a níveis de qualidade de mercado, quando a gente consegue, né, dentro do que está ao nosso alcance, e repassar, então, esse produto com segurança para a indústria e com qualidade para os portos. Claro que quando o excesso de chuva é muito grande, quando as avarias são irreversíveis, nós não temos muito o que fazer. Mas temos a certeza que temos um papel muito importante nesse processo, que é do campo até a chegada do soja à indústria final. Rogers, esse era um outro ponto que eu queria abordar contigo. Você falou dessa questão do esmagamento, né? A gente sabe que o Rio Grande do Sul é um dos principais estados processadores de soja do país, né? E nós temos, nesse momento, estoques ajustados no país, mas, ao mesmo tempo, uma demanda forte, não só na exportação, mas internamente também, né? A indústria demandando muita matéria-prima para garantir a produção e a oferta não só de farelo de soja, mas também de óleo de soja. Temos uma força muito grande no setor do biodiesel. A gente vai ver, portanto, em 2021, mais um ano, na sua perspectiva como representante dos cerealistas, dessa disputa pela oferta brasileira entre demanda interna e demanda para exportação. Vai ser mais um ano acirrado, Rogers? Com certeza. Isso é uma grande afirmação. Nós, como eu já vim te colocando, nós precisamos de uma safra, de uma colheita normal aqui no Rio Grande do Sul para atender os compromissos, tanto internamente, né, do esmagamento, quanto os contratos futuros já firmados da exportação. Um ano de 21 que já está praticamente definido, né, essa demanda vai ser forte. Aqui no Rio Grande do Sul, nesse momento, nós temos uma falta grande de soja para o esmagamento interno, pois a gente sempre conta com o soja do Centro-Oeste nos meses de janeiro e meados de fevereiro para suprir essa falta de soja que aqui no Rio Grande do Sul começa a ser colhido em março e abril, e nós já estamos sentindo isso. As nossas indústrias estão um pouco desabastecidas, essa falta de oferta preocupa um pouco e reflete aí na frente no farelo, que é um insumo fundamental, então, na produção de rações. E como o câmbio está favorecendo o agronegócio nesses últimos dias, com certeza favorece também a indústria esmagadora e, além de tudo isso, o farelo está bastante demandado. Então, precisamos de muito soja para atender as necessidades das indústrias e, consequentemente, a exportação de farelo, que está andando muito bem aqui no Rio Grande do Sul nesse momento.
Mais do que processador de soja, o Rio Grande do Sul também é grande polo de agroindústria quando a gente fala de proteínas animais, mais especificamente aves, né? E a gente sabe que a produção de granjeiros aí é muito forte. E ontem, Rogers, nós fizemos aqui um debate entre o CEO do Sindicações, o senhor Ariovaldo Zani, e o presidente da Copavel, o senhor Dilvo Grolli, que chegaram numa conclusão ali no final daquela conversa de que há uma necessidade de que a demanda interna ela participe mais ativamente dessas vendas antecipadas que o setor, que a produção de soja faz. Você acha que realmente é por aí, Roger? A gente precisaria ter um diálogo melhor internamente entre compradores e vendedores para garantir que parte dessas vendas antecipadas elas tenham uma participação maior das indústrias brasileiras processadoras de soja? Isso é, de fato, um ponto que o setor precisa trabalhar efetivamente? Com certeza. Eu acredito muito que o diálogo é a melhor forma de você não ter assimetrias no mercado. Porque, como a gente vem passando dia a dia, hoje, em termos de mundo, nós só não temos guerras efetivas porque nós temos muito diálogo. Porque se fosse em tempos antigos, eu sempre penso assim, ó, a força já teria entrado em ação. Então, sim, existem guerras comerciais, guerras econômicas, para que não hajam guerras físicas. Então, voltando para o mercado interno, eu creio que esse diálogo da indústria com a parte produtora, ela tem que voltar a ser mais ativa do que já foi, porque, veja bem, o que determina toda essa disputa é o nosso câmbio. Se nós trabalharmos com uma perspectiva de dólar acima de R$5, R$5,40, que nem nós estamos vivendo nesse momento, a nossa soja é disputada nos portos e o mercado interno começa a ficar desabastecido. Então, a nossa indústria local, nossos produtores de insumos e a cadeia produtiva da proteína animal tem que entender que ela precisa participar mais dos contratos futuros para começar a segurar, então, essa matéria-prima dentro aqui do estado gaúcho. Pois, que nem eu te falei, se nós olharmos e mantivermos um câmbio acima de R$5,30, R$5,40, o produto fica muito atrativo para exportação e desabastecendo o mercado interno. Infelizmente, todo produtor quer garantir o seu insumo com um custo mais baixo possível. E a gente sempre ficava, então, balizado. Se o produto for para o mercado externo, eu aumento aqui no mercado interno, pago mais para reter o produto. Mas isso está ficando muito difícil quando as vendas para o mercado externo estão sendo muito fortes e dá esse problema de desabastecimento, que nem aconteceu aqui no Rio Grande do Sul agora, desde novembro até agora, esses meados de fevereiro, com o milho e com a soja. Nós estamos disputando muito produto com o porto e estamos ficando desabastecidos internamente. Então, creio que essa análise que você fizesse, essa conversa do Sindicações com o pessoal da agroindústria, eu creio que ela tem que ser chamada, o setor cerealista junto, nós temos que participar como um todo. Eu creio que o diálogo de todas as cadeias, do produtor, das cerealistas, das processadoras, das agroindústrias, elas têm que estar muito bem afinadas. Quanto mais diálogo, menor esforço, maior concentração de produto, maior disponibilidade, consequentemente, maior ganho para todo o setor. Tanto o produtor rural que precisa assegurar o seu ganho, como nós cerealistas também como importantes elos na cadeia, a agroindústria, consequentemente o consumidor que vai ter um produto de melhor qualidade com um preço equalizado do mercado. Excelente. Rogers, para a gente concluir, você assumiu a Acergs, né, em meados de 2020, um ano difícil, mas também um ano de ressignificação da produção de alimentos nesse país, né? Acho que em todos os países do mundo, mas no Brasil, que tem sobre os seus ombros, né, uma responsabilidade grande quando a gente olha para a demanda global por alimentos, foi um ano importante para a nossa produção. Que desafios e que perspectivas você encontrou no momento em que assumiu aí o comando da Acergs? Olha, foi um ano desafiador, como você disseste aí, colocou muito bem. Um ano de 2020 que gostaríamos de esquecer, mas que vai ficar marcado, então, para sempre, né, nas nossas vidas. Veja bem, no Rio Grande do Sul iniciamos um ano com uma estiagem forte. Perdemos em torno de 40% da nossa produção de grãos aqui no Rio Grande do Sul.
e ainda mais todos os fatores adversos que tivemos no ano de 2020. Com tudo isso, esses fatores adversos mostraram que o mundo só vive, só tem saúde com alimentos. Então, essa volta, esse tombo que deu o preço do grão na exportação, na demanda, basicamente ele supriu, ele redimiu as perdas que nós tivemos com a falta de grão aqui no Rio Grande do Sul, pois o preço compensou em certa parte. Então, nós tivemos um ano bastante desafiador. Estoques curtos de grão, bastante contratos de soja vendidos na exportação. Passamos um ano aqui dentro do Rio Grande do Sul sem estoques de passagem. Então, isso trouxe bastante dificuldades para o nosso setor. E graças à nossa união das cerealistas, do agro como um todo, a capacidade regenerativa do nosso setor é muito grande. Por isso que eu te falo que a gente precisa de bastante união. Precisamos de união, de diálogo, de conversa, para que todos os setores, assimetricamente, consigam ter resultado em conjunto. Pois o produtor, produzindo muito, ele não tem capacidade de vender, se a agroindústria não estiver a pleno vapor, se os portos não estiverem fazendo o seu papel, e assim por diante, os contratos futuros não estiverem em plena atividade. Creio que, nem eu te disse antes, a responsabilidade é grande, porque nós nos sentimos parte e somos um elo muito importante da cadeia produtiva do agronegócio. As cerealistas, as processadoras de grãos, os produtores e as agroindústrias, creio que elas têm que cada vez mais conversar para assimetricamente nós definirmos, então, o tamanho das nossas safras e que nem a gente conversou no começo. Cada milhão de tonelada é muito importante, a gente tem que saber o destino dela, pois se o campo produz e como antigamente não tinha colocação, quem perde é o produtor a níveis de preços baixos. Hoje, o mercado caminha para uma regularidade. O produtor já planta, tendo possibilidade de contratos futuros. Agora, que nem você disseste, com esse encontro do Sindicações com a cadeia produtiva, quem sabe os contratos internos possam ser melhores analisados. Então, vamos ter mais uma ferramenta e, consequentemente, se nós tivermos o clima que nos ajude, vamos fechar a equação, então, de produção, consumo, venda e exportação, atendendo, então, todas as cadeias e fazendo que o agronegócio do Brasil cada vez mais mostre a sua força e, com certeza, vem mostrando e demonstrando através desse longo ano de 2020 fatídico aí, onde nós fomos um setor muito importante que fez a diferença no Brasil. Sem dúvida. Rogers, olha só, eu te agradeço muito pela companhia nessa manhã de sexta-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas. Muito bom a gente ter você nos trazendo essas perspectivas da Acergs, esse novo comando, esse novo momento que temos aí para a Associação das Empresas Cerealistas do Rio Grande do Sul. O Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para o setor produtivo gaúcho. Para nós, como eu falei, é um prazer recebê-los e a gente continuar dando boas informações para os produtores, como eu costumo dizer por aqui, para que eles tomem sempre boas decisões. Então, muito obrigada e já te espero para próximas conversas por aqui, viu, Rogers? Obrigada. Que bom, eu que agradeço. A Acergs está à disposição aqui no Rio Grande do Sul. Nós gostaríamos sempre de poder participar e contribuir com o agronegócio. E esse importante canal, que é o Notícias Agrícolas, que faz essa ponte, que leva informação. Tudo se dá através da informação. E creio que com a informação nós temos todos juntos a ganhar nesse importante momento do agronegócio brasileiro. Sem dúvida. Obrigada, Rogers. Para nós foi um prazer. Bom final de semana, meu amigo. Até a próxima. Igualmente a ti e a todos. Obrigado. Obrigada. Rogers Pagnussati conosco, então, para começarmos a programação dessa sexta-feira, dia 29 de janeiro, aqui no Notícias Agrícolas, trazendo essa perspectiva para o cenário gaúcho nesse momento, para o mercado de grãos. Nós temos aí uma melhora das condições climáticas, principalmente para a soja, que está em estágios um pouco menos avançados do que o milho, como o Rogers falou, né? Talvez o primeiro milho a ser colhido no Brasil na nossa safra de verão, então tivemos uma perda considerável ali para o milho do Rio Grande do Sul, e agora a gente está monitorando a soja, e bem como falou o Rogers, a partir desse momento, chuvas que favorecem muito a cultura da soja lá no estado nesse momento. Agora a gente vai ter que cuidar da comercialização, porque a safra gaúcha, assim como a brasileira toda, já está bastante comprometida, e mais do que isso a gente vê uma demanda muito intensa acontecendo, tanto interna quanto externamente.
ou seja, a disputa entre demanda interna e demanda externa novamente será acirrada este ano. No Rio Grande do Sul não vai ser diferente. E o Rogers falou, nós teremos que ter uma safra normal para atender esses 2 pontos da demanda, coisa que a gente já sabe que não vai acontecer. A gente tem aí algumas perdas de potencial produtivo, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para contabilizá-las efetivamente e entender quanto o Rio Grande do Sul vai colher de soja. Fato é que as indústrias já sofrem para garantir matéria-prima por lá, para dar continuidade ao seu processamento, principalmente porque neste momento contariam com a oferta vinda do Centro-Oeste, que é sabida está atrasada a sua chegada em função do atraso na colheita, que começou lá com problemas no plantio. Então a gente vai monitorando tudo por aqui. Vamos ver como é que estão os preços em Chicago? Números da soja para você na tela. Mercado opera positivo nessa manhã de sexta-feira. O março vale 13,61, o maio 13 dólares e 59, o agosto 12 dólares e 92 e o setembro 11 dólares e 92 cents por bushel. As altas variam entre 6,5 e 8 pontos, lembrando que mais cedo os ganhos superavam os 12 pontos. Vamos para os preços do milho agora. Este sim, também trabalhando com forte alta nessa sexta-feira, uma semana importante para o milho americano, extremamente demandado. A China comprou quase 4 milhões de toneladas nos últimos 3 dias do mercado americano. O março vale 5,41, o maio 5 dólares e 42 cents por bushel, o setembro 5,32 e o julho 5,32 e o setembro 4 dólares e 66, altas de 1,5 ponto a 7 pontos mais 25. A gente conclui com as cotações do trigo. E o mercado também opera em campo positivo. O março, 6,52, bem como para o maio. O julho, 6,35, também no setembro, 6 dólares e 35 cents por bushel, altas de 4 a 5 pontos e meio nesta manhã de sexta-feira. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência o Guilherme Dorigatti assume a bancada e te traz informações pontuais e determinantes do Realidades da Safra. Hoje a gente vai destacar o estado de Mato Grosso, informações imperdíveis para que você entenda em que ponto está a safra 2020-21 de soja aqui no Brasil. Continue conosco e seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.